Olá, amigos do programa Direito e Cidadania. Hoje um programa especial, recebendo o Dr. José Wilson Gonçalves, juiz titular da 5ª Vara Civil de Santos. No primeiro bloco ele falou como é a administração da Vara Civil, mas eu quero explorar mais um pouquinho do Dr. José Wilson. Ele falou no outro bloco essa questão que uma tendência do tribunal é diminuir o número de funcionários pela informatização. Eu vou questionar, vou provocar a competência do Dr. José Wilson. Outro dia, num processo, não houve uma audiência porque eu não fui intimado. E a parte contrária falou assim, olha, teve audiência e o doutor não apareceu. Eu fui ver, o oficial de justiça tinha intimado a outra parte procurando o Dr. Walter. Obviamente não foi encontrado no outro endereço que não era aquele que era para ser localizado. Dr. José Wilson, com a questão do judiciário, que a gente precisa daquele atendimento à pessoa, é claro que a informatização diminui a ocorrência de diligências dos advogados nos cartórios. Mas o senhor precisa de assistentes. O senhor tem, São Vicente principalmente, lá do doutor Fernando Diniz, se socorre de pessoas emprestadas pela prefeitura, e o que eles reclamam é isso. Quando aquele funcionário começa a ficar bom, quer dizer, aquele agregado, aquele que não é concursado, ele tem que sair da vara. O senhor não vê isso como uma incoerência? Quer dizer, o volume que tem aumentado gradativamente de processos, o senhor tem que despachar, como o senhor bem falou no primeiro bloco, de ter que assinar. Já tem poucos funcionários, quer dizer, o senhor falou nessa tendência, claro que isso ainda vai demorar, de diminuir, pessoas se aposentando. O senhor não acha que isso efetivamente só faz com que fique mais moroso, mais complicado, o tribunal cobrando eficiência, sem a devida condição de trabalho para os funcionários, para os jurisdicionados e para Vossa Excelência? Sim, é o velho problema do equilíbrio. Nós vivemos, não é um problema só deste momento. Eu estou na magistratura desde 1991 e desde que eu ingressei na magistratura o problema persiste, que é justamente buscar o equilíbrio entre a informatização, uma quantidade qualificada de funcionários, isso que é muito importante frisar, não adianta quantidade, né? É bater sempre na mesma tecla, mas é importante lembrar. Não adianta você ter uma quantidade grande de funcionários e não ter funcionários qualificados. Pessoas vocacionadas para aquilo também, né, doutor? E a pessoa vocacionada, principalmente no aspecto da pessoa ter estímulo também, né? O vocacionado, às vezes, quando ele não tem estímulo, ele acaba deixando, a vocação acaba se apagando, né? No nosso caso, é importante que o funcionário seja estimulado, ele tenha estímulos para o trabalho. E é mais importante, eu volto a frisar esse ponto, é mais importante que ele seja qualificado, e que ele seja qualificado formalmente pela nossa corregedoria geral, como nós já tivemos aí há 2, 3 anos cursos voltados especificamente para os diretores de cartório. É importante que o diretor de cartório tenha conhecimento técnico de gestão de cartório, porque nós juízes, nós somos e temos que administrar todo esse volume de processo. À medida que nós, juízes, passamos a ter funcionários em quantidade, na proporção que se precisa, e em qualidade, segundo a exigência que se precisa, a nossa produção aumenta. E é muito caro para a sociedade ficar multiplicando o número de juízes. Não adianta você pegar para a 5ª Vara Civil, que tem de 6 mil já caminhando para 7 mil processos, e falar, olha, um juiz em uma média boa, não comparada com uma média europeia, que é em torno de 300, 400, 500 processos juiz, vamos trabalhar aqui uma média de 1.000 a 2.000 processos juiz, porque nós temos muitas causas pequenas, de complexidade baixíssima, que não teria de maneira alguma necessidade de ir à mão de um juiz togado. Então, mas trabalhando um número de 1.000 a 2.000 processos, nós vamos chegar à conclusão matemática de que uma vara civil como a de Santos necessitaria aí, na pior das hipóteses, de 3 juízes. Não é a solução colocar 3 juízes na 5ª Vara Civil, 3 na 6ª, 3 na 7ª, enfim, multiplicar as 12 varas cíveis, triplicar, melhor dizendo, o número de juízes nas 12 varas cíveis. A solução que eu sempre defendi, e cada dia estou mais convicto de que é acertada, é justamente a de você preparar o cartório, porque o cartório é permanentemente o assessoramento do juiz. O juiz que tem um bom cartório, que tem bons funcionários, tem funcionários qualificados, ele
triplica, quadruplica a sua produção. Porque muitos assuntos do dia a dia que o juiz perde tempo, se ele tiver o funcionário qualificado, o funcionário vai preparar aquele processo para ele. Tá? E ele, desde pesquisa, de se realizar pesquisa, se o juiz tem uma dúvida e ele tem um funcionário preparado, ele solicita ao funcionário que realize a pesquisa específica sobre aquela dúvida, procurando, entrando em sites do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, em lugar de ele próprio acessar o site, muitas vezes demorado. Hoje nós temos a internet disponibilizada, a intranet e a internet disponibilizada pelo tribunal. Mas, as mais das vezes, você vai entrar, trava, cai, demora, você tem que reiniciar o computador. Ora, um juiz não pode perder esse tempo. É muito caro para a sociedade, o juiz está perdendo esse tempo. Esse tempo tem que ser despendido por um funcionário qualificado, que vai fazer o levantamento para o juiz e vai trazer prontinho para o juiz aquilo que ele necessita. E o juiz vai decidir, e esse funcionário vai preparar, vai minutar essa decisão, traz para ele arremata e termina. E com isso ele produz 3, 4, 5, 10 sentenças ao mesmo tempo. O professor tem tempo de estudar. Um exemplo prático aqui, se o doutor José Wilson me permite, ele já esclareceu com bastante propriedade, mas seria o caso. Às vezes um funcionário despreparado pega um processo e joga lá numa pilha, lá mesmo tendo informatizado, e não se localiza esse processo. Vem um advogado com uma parte, que é para cada um, o problema dele é o mais grave, é o mais importante, né, cada jurisdicionado, ele vai com aquela petição para o doutor José Wilson. Ele precisa do processo. Para o cartório inteiro para fazer busca e procurar aquele processo, que ele já demandou meia hora, 1 hora, e o juiz não consegue nem dar um despacho e nem consegue atender a parte, e para um cartório para procurar um processo. Seria esse exemplo mais prático, né, doutor José Wilson? Sim. E o senhor falou agora há pouco um exemplo que aconteceu com o senhor de uma falha de intimação. De diligência. Eu não costumo dar exemplos meus, mas com o doutor José Wilson dessa liberdade eu fiz questão de frisar só para ilustrar. Sim, é importante. O exemplo é importante. O exemplo tratando realmente de uma falha concreta. Esse acaba sendo um grande problema. Eu trabalho muito esse ponto, porque o pior para a gestão, uma vez que o juiz, por mais que ele se dedique, e deve se dedicar sim, a prestação jurisdicional típica que diz respeito à decisão, ao julgamento, ele tem que ser um gestor, ele tem que ter uma visão administrativa. E eu defendo que o juiz tem que ter uma visão administrativa não apenas micro da sua vara e do seu cartório, ele tem que ter uma visão administrativa macro, tem que pensar no poder judiciário, tem que pensar na sociedade, ele tem que direcionar todo o trabalho pensando no segundo grau, pensando no grau excepcional, que no caso nós temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, respectivamente, né, recurso especial e extraordinário. É importante que o juiz tenha essa visão no meu sentir. E esse também é um ponto que a cada dia eu estou mais convicto dessa necessidade. Por isso o juiz tem que trabalhar muito a prevenção, evitar as falhas. Eu sempre, quando me reúno com a diretora do meu cartório, no trabalho, no desempenho da função de corregedor permanente, eu sempre destaco esse ponto para ela, que o nosso trabalho já é árduo, é exaustivo, é em quantidade quase que invencível. Desumana, né, doutor? Eu costumo também dizer, a gente se sente como se estivesse lá na beira do mar, com uma canequinha tentando secar o oceano. Por aí. Esse exemplo o juiz já deu, doutor Zé. Exatamente. Podemos fazer um intervalo e voltar nesse assunto, doutor Zé? Pois não. Podemos? Fazer um breve intervalo e vamos voltar nesse assunto. Acho que o Código de Defesa do Consumidor vai ficar para uma outra entrevista, doutor Zé, que eu vou lhe explorar bem nesse assunto que o senhor está conseguindo empolgar o nosso telespectador, tenho certeza disso. Fazer um breve intervalo, não saia daí, voltamos já.